Vamos falar agora sobre pressão osmótica. Para falar de pressão osmótica, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine aqui um recipiente, e nesse recipiente a gente tem uma membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável é uma membrana que permite somente a passagem de solvente, no caso a água, não permite a passagem de soluto. Então, membrana semipermeável, MSP. Do lado esquerdo aqui, a gente tem uma solução menos concentrada em algum determinado soluto. E do lado direito a gente tem uma solução mais concentrada, certo? O que ocorre nesse sistema? A fim de que as concentrações das soluções se igualem, ou seja, a fim de que as pressões osmóticas se igualem, vai ocorrer um fluxo de solvente, um fluxo de água da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, a fim de diluir a solução mais concentrada, até que as duas soluções fiquem com a mesma concentração e com a mesma pressão osmótica, certo? O fluxo de solvente ocorre da solução menos concentrada para a mais concentrada, porque na situação inicial a pressão osmótica da solução mais concentrada é maior do que a pressão osmótica da solução menos concentrada. Falando bem coloquialmente, a gente pode falar que a solução mais concentrada, com maior pressão osmótica, ela tem maior capacidade de puxar essa água na direção dela, certo? Então tá bom. Para medir essa pressão, o que a gente faz é colocar um êmbolo aqui em cima e aplicar uma pressão nesse êmbolo a fim de evitar a variação de volume das soluções. Porque como o solvente vai da esquerda para a direita, com o tempo, aqui deveria haver uma diminuição de volume e do lado direito deveria haver um aumento de volume. Quando a gente aplica uma pressão aqui no êmbolo, uma pressão que vai evitar o fluxo do solvente, essa pressão que a gente está aplicando é a própria pressão osmótica. Então a pressão que a gente aplica no êmbolo seria uma pressão igual àquela responsável pelo fluxo do solvente. Então é a própria pressão osmótica. É um modo indireto de medir essa pressão, através de uma pressão num êmbolo. Então o fluxo de água, o fluxo de solvente, vai sempre da solução menos concentrada para a mais concentrada. Legal? Mas será que tem como calcular essa pressão osmótica? Sim, vamos ver aqui. Dá uma olhada. A equação para calcular a pressão osmótica é semelhante à equação dos gases ideais, né? Começa no PV igual a nRT. Isso porque no ensino médio a gente trabalha com soluções diluídas. E o comportamento das partículas em solução, por incrível que pareça, é semelhante ao comportamento das moléculas no estado gasoso. Porque a gente está trabalhando com soluções extremamente diluídas. Então a equação que descreve o comportamento de um gás ideal é a mesma equação que descreve o comportamento de uma solução ideal, que é essa solução que a gente está trabalhando aqui no momento. Então vamos ver essa equação aqui, P de pressão, V de volume, N número de mol, RT. Uma adaptação é que, para diferenciar uma equação da outra, no caso da pressão osmótica, para indicar pressão a gente usa o símbolo π. Esse π não é o 3,14, ele é só um símbolo, certo? Então, π de pressão osmótica, V, nRT. Eu vou pegar esse volume aqui, e eu vou passar dividindo aqui. Então, se eu pego o volume e passo dividindo, então essa relação N sobre V, número de mol sobre o volume da solução, é a concentração em mol por litro. Então, a expressão para calcular a pressão osmótica fica assim, π igual a mRT. Então a pressão osmótica é a concentração em mol por litro. Tem que tomar cuidado que isso aqui é a concentração real de partículas. Então quando o soluto for iônico tem que levar em consideração a dissociação dele. Constante universal dos gases perfeitos é aquela constante que a gente utiliza nas equações de gases e a temperatura em... Bom, vamos lá então, moçada. Esse π aqui, ele representa a pressão osmótica. Geralmente a gente calcula nas unidades de atmosfera, atm, ou milímetros de mercúrio. Esse m estilizado,
ele representa a concentração em mol por litro. Não pode esquecer que aqui é a concentração real de partículas. Se o soluto for iônico, tem que pensar na dissociação dele. O R, assim como a gente fazia na equação dos gases, é a constante universal dos gases perfeitos. O valor do R pode ser 0,082 atm litro mol Kelvin. A gente usa esse R quando a gente quer calcular a pressão em atmosferas. Ou o R também pode ser utilizado no valor de 62,3 milímetros de mercúrio litro mol Kelvin. Nesse caso, quando a gente quer a pressão em milímetros de mercúrio. Galera, a constante é a mesma, né? O que está mudando daqui para cá é somente a unidade. E a temperatura aqui, a gente sempre utiliza em Kelvin. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, certo? Vamos ver um exemplo numérico para você pegar a manha? Olha lá. Exemplo 1. Vamos supor que eu tenho aqui uma solução 2 mol por litro de glicose, C6H12O6. Na temperatura de 27 graus Celsius, então eu já somo 273 para dar 300 Kelvin. E eu quero saber essa pressão osmótica em atmosferas. Então, lá, π, concentração em mol por litro, RT. A glicose é um soluto molecular que não sofre ionização, não sofre dissociação. Então, a concentração é 2 mol por litro. Então, 2, como eu quero a pressão em atmosferas, 0,082 vezes 300. Fazendo essa conta, a pressão osmótica dá 49,2 atm. Pegou a manha? Vamos fazer agora um exemplo para um soluto que sofre dissociação, um soluto iônico. Olha lá. Exemplo 2. Imagina que eu tenho uma solução de NaCl 0,6 mol por litro, na temperatura de 300 Kelvin, e eu quero a pressão osmótica em atmosfera. Como o soluto é iônico, você tem que pensar na dissociação de 1 para 1 para 1 nesse caso. Então, se a concentração do NaCl aqui é 0,6 mol por litro, na verdade, em solução aquosa, ele não está assim junto. Ele se encontra na forma dissociada, de Na+, e Cl-. Como aqui é 0,6 e a proporção é de 1 para 1, aqui seria 0,6 e aqui também é 0,6. De modo que a concentração total de partículas é de 1,2 mol por litro. Então, na concentração molar em mol por litro da fórmula da pressão osmótica, eu vou substituir a concentração total de partículas, que é 1,2. Então, como é que faria? π igual a mRT. O π é 1,2, como eu quero a pressão osmótica em atm 0,082. Temperatura em Kelvin 300. Então, a pressão osmótica aqui é aproximadamente 29,52 atm. Tudo bem? Entendeu como é que calcula? Então, tem uma tarefa aqui para você fazer. Até a próxima aqui. Falou!